Eu cresci ouvindo de meu pai que eu seria um coronel. Meu pai me apresentava aos amigos dizendo, esse é o meu coronel. E eu sequer sabia o que fazia ou o que era um coronel. Eu sou Antônio Emanuel e eu não estou aqui para falar para vocês o que é ou o que faz um coronel. Eu estou aqui para falar sobre um método que utilizo na minha vida e me faz chegar aos meus objetivos, que de repente pode ser útil a algum de vocês. Completo 50 anos este ano, sou o quarto filho de uma família humilde, vinda do interior do estado do Rio de Janeiro, Itaperuna. Meus pais, como gostavam de dizer, vieram da roça, tiveram pouco estudo. Na década de 70, meu pai, trabalhando na Bayer do Brasil, uma multinacional alemã, foi designado para vir com mais alguns colaboradores implantar uma fábrica na cidade de São Paulo. Passado algum tempo, ele trouxe a família e foi aí que eu nasci. Como quarto filho desta família, com 11 anos de diferença da minha irmã mais nova, o filho caçula, eu tive sim alguns privilégios. Desses privilégios, eu posso dizer que o maior deles foi que meu pai pôde dedicar um pouco mais ao meu estudo. Hoje, olhando para trás, eu vejo que meu pai era um homem de visão. Sim, talvez por conviver com os alemães, conviver com pessoas mais desenvolvidas, ele era sim um homem de visão. Ele sempre disse a mim, filho, tudo que um homem pode ter, o outro também pode ter. Acredite em você que você vai conseguir realizar os seus sonhos. Ele também dizia, mentalize os seus sonhos, verbalize os seus sonhos, materialize eles. Projete os seus sonhos que você vai conseguir. Então, se você quiser ter uma casa muito bonita, projete esta casa. Enxergue essa casa antes mesmo dela existir, que você vai conseguir ter essa casa. Meu pai, ele trabalhou muito a minha autoestima. Sempre me elogiou demais, sempre me colocou em desafios e me apoiava. Menos quando o assunto era futebol, aí não tinha jeito. Ele sempre fazia questão de falar, Antônio não leva jeito para a bola. De fato, eu nunca tive muita intimidade com futebol e sou vítima até os dias de hoje. Sempre que saio para jogar bola com meu filho Pedro, a minha esposa lembra, Pedro, cuidado que seu pai não é bom de futebol, seu avô já dizia isso. Eu dei início à minha carreira profissional aos 14 anos de idade, como office boy, numa empresa, no escritório de uma indústria têxtil, no Itaim Bibi, um bairro da zona sul de São Paulo. O office boy, na década de 90, normalmente eram adolescentes de 15, 16 anos, e nós tínhamos como a maior parte dos afazeres, serviços de correio, serviços de cartório, serviços bancários, mas eu era boy da área de compras. Eu passava o dia inteiro andando pela cidade de São Paulo. Rodava São Paulo de ponta a ponta. Com 14 anos de idade, com um guia debaixo do braço, eu saía do Itaim Bibi e ia até o Itaim Paulista. Para que vocês possam ter noção, é cerca de 50 quilômetros, que hoje, utilizando de trem e metrô, a gente vai levar aproximadamente 2 horas. Naquela época eu levava 4 horas para ir, mais 4 horas para voltar. E eu passava assim o dia inteiro andando por São Paulo para, às vezes, comprar um pequeno parafuso, levar uma pequena peça a ser moldada, pegar enfim, eu era um office boy que passava o dia inteiro rodando por São Paulo. E, enquanto isso, a grande maioria dos office boys estavam fazendo serviços bancários no centro de São Paulo e, ao término da tarde, reunidos na rua 7 de abril. 1991, estava lançando o jogo Street Fighter 2. Tínhamos torneios de Street Fighter 2 na 7 de abril, onde se reuniam quase todos os office boys. E esses torneios, aos vencedores, eram entregues moletons de marca, bonés, tênis, era tudo o que a gente queria. E eu, infelizmente, com a minha rotina tarefada, eu não poderia estar ali. Talvez tenha sido a minha primeira frustração no trabalho, mas, por outro lado, o meu chefe já me elogiava demais. Falava que eu estava indo muito bem, a secretária dele me confidenciou certa vez que os outros boys não concluíam o trabalho tão rápido quanto eu, que eles nem voltavam para o trabalho. Mas eu estava muito empolgado, eu estava vendo ali uma chance de uma promoção. Até que, num dia de sábado, eu já com 8 meses de trabalho, meu pai me convida a conhecer um coronel. Saímos de São Paulo, fomos até Guaratinguetá,
Chegando lá, entramos no quartel da aeronáutica, a escola de especialistas, um quartel muito grande. Fui numa casa bonita, um senhor sério contou para mim sobre a carreira militar. Me explicou os detalhes da carreira militar, me apresentou a escola de especialista de aeronáutica e eu fiquei muito empolgado com o que eu vi. No retorno para casa, na Via Dutra mesmo, meu pai me apresentou o plano. Antônio, você pede demissão, eu vou te matricular em um cursinho e você vai estudar para prestar o concurso da escola de especialistas de aeronáutica. E assim foi feito. Só tinha um problema. O cursinho ficava próximo à Rua 7 de Abril. E o resultado foi que eu não passei. Com 14, 15 anos de idade, um adolescente, próximo àquela tentação de estar ali com os office boys, que não tive oportunidade em outro tempo, infelizmente eu não passei. E aí eu precisei retornar ao mercado de trabalho. Meu irmão estava empreendendo, vendendo frios de porta em porta no extremo sul da Zona Sul, região de Parelheiros, Colônia, e eu fui ser seu ajudante. Era um serviço muito duro, né? Antes das 6 da manhã eu já precisava estar com ele ali carregando o carro, nós passávamos a manhã inteira de porta em porta, de estabelecimento comercial em estabelecimento comercial, oferecendo frios, vendíamos linguiça, mortadela, enfim. Era assim o dia inteiro. No final do dia nós reabastecíamos o carro para que no dia seguinte continuasse tudo novamente. Estávamos indo bem, estávamos prosperando, os negócios iam bem, eu estava começando a ganhar dinheiro quando meu pai mais uma vez me apresenta um plano. Soube através de uns amigos que para você ingressar na sua carreira militar, você tem que se alistar em Santana, num quartel da Força Aérea em Santana. E assim mais uma vez foi feito. E em 1995 eu dava início à minha carreira militar. Soldado voluntário da Força Aérea Brasileira no Campo de Marte. Ali na Força Aérea Brasileira eu tive a oportunidade de entender melhor a carreira militar, entender o que era um coronel, quais eram os concursos que eu poderia acessar. E eu estava muito feliz com tudo aquilo e ali, de verdade, o sonho do meu pai passou a ser também o meu sonho. E num belo dia de serviço de guarda, eu estava trabalhando na porta do quartel na Avenida Olavo Fontoura, quando eu vi uma viatura da Polícia Militar realizando uma abordagem. Era uma viatura da rota. Tinha um R na porta, estava escrito comando. Eu fiquei observando atentamente até que em certo momento terminou a abordagem e sentou no banco da frente um jovem rapaz com uma estrela no ombro. Eu observei, era um tenente. Eu falei, é para lá que eu vou. Em 1996, me matriculei num cursinho, mais um ano inteiro de estudos. Eu estava com 18 anos, 18 para 19 anos. E mais uma vez eu não passei. Foi a minha segunda frustração nos concursos. Mas eu queria muito aquilo. Eu queria muito trabalhar naquela viatura da rota, eu queria muito ser um oficial da Polícia Militar. Então, mais uma vez eu me matriculei. E o ano de 1997 eu decidi que eu faria diferente. Conversei com a minha namorada que eu estudaria de segunda a sábado. Que nós nos viríamos somente no sábado a partir das 17 e nos domingos. Decidi me matricular no cursinho para assistir aula no período noturno. Assim eu passava todas as tardes, como eu trabalhava somente no período da manhã, na biblioteca. E a decisão talvez mais acertada foi que eu só levaria farda. Eu ia a semana inteira para o quartel somente com farda. Então eu assistia aula fardado, eu almoçava nos restaurantes fardado, eu ficava na biblioteca fardado, eu só andava fardado. Dessa maneira eu consegui evitar qualquer tentação de me distrair dos estudos. O resultado não poderia ser outro. Eu passei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Em 1998 eu dei início ao curso de oficiais da Polícia Militar, onde eu poderia chegar ao cargo de coronel. Eu só precisava passar 30 anos na polícia, fazer 2 concursos internos, um mestrado, um doutorado, não cometer nenhuma falha grave, não sofrer nada e eu poderia ser coronel da Polícia Militar. Estava fácil. Entrando na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, eu só conseguia pensar na rota. E aí eu fui saber o que eu precisava fazer para chegar na rota. E aí, conversando com alguns instrutores, eu soube que eu precisava estar entre os primeiros colocados. Porque somente os primeiros colocados conseguiam.
Então, mais uma vez, fui me dedicar muito aos estudos. Estava já no 2º ano quando um amigo chegou em mim e falou: olha, já observei que você de fato quer uma carreira na rota. Eu trabalhei lá há algum tempo. A minha sugestão a você é que aprenda os princípios do policiamento num batalhão tradicional de área e depois você vá para a rota. Porque todos os oficiais que eu vi chegando muito cedo na rota não ficaram por muito tempo. Confesso que eu não assimilei aquilo, porque eu tinha entrado na academia de polícia militar com aquela ideia na cabeça, mas conversei com outros amigos e cheguei à conclusão que era o melhor caminho. Então, dia 15 de dezembro de 2001, eu me formei e fui trabalhar num batalhão da periferia de São Paulo. Um batalhão conhecido naquela época como o Triângulo da Morte, de tão alto que era o número de homicídios que tinha no Capão Redondo, no Jardim São Luís e no Jardim Ângela. Ali eu fiquei trabalhando por 8 anos, adquirindo experiência, até que no dia 27 de outubro de 2009 eu consegui chegar no quartel da rota. Eu fui ser o tenente que estava naquela viatura, que fez o meu olho brilhar, que fez eu entrar na polícia militar. De lá para cá, de 95 para cá, já se passaram 31 anos. Eu casei com aquela mesma namorada, que me apoiou no cursinho. Eu tenho 3 filhos e eu me tornei um atleta amador. Na verdade, um triatleta amador. Sou focado em provas de longa distância, já concluí alguns Ironmans. E do triatlon, eu encontrei o momento para eu observar a minha vida e alterar a rota da minha vida. Eu acredito que cada um de nós precisa ter um momento para olhar para a nossa vida e ver se nós estamos no caminho certo. Nem sempre nós teremos um pai, um amigo que nos direciona para o caminho certo. E esse caminho eu encontrei no triatlon. Você pode encontrar esse caminho na terapia, na aula de música, ou até mesmo não fazendo nada. Mas você precisa parar e olhar se você está no caminho certo. Durante muito tempo eu acreditei que a disciplina poderia me levar a qualquer lugar. Eu acreditava que com muita disciplina eu chegaria em qualquer lugar, mas hoje eu olho que somente a disciplina não vai resolver o problema. Você precisa ter um método, você precisa ter outras coisas, e uma delas é essa, olhar se você está no caminho certo. Talvez se eu tivesse continuado com toda aquela minha disciplina, trabalhando com meu irmão, hoje eu fosse um empresário próspero, do ramo de laticínios, vendendo frios, tendo vários representantes comerciais trabalhando para mim. Talvez se eu estivesse continuado com toda aquela dedicação e fosse diretamente para a rota, eu não estaria trabalhando naquele quartel há mais de 15 anos. Eu não teria passado por todos os postos de comando naquele quartel. Eu não teria sido tenente, capitão, major, comandante de companhia, coordenador operacional, subcomandante daquele quartel. Aquele conselho de meu amigo foi super valioso. Aquele ajuste de rota foi super valioso. Hoje eu entendo que aquele guia que eu aprendi a manusear há 14 anos de idade, aquele guia, ele me ensinou muito mais do que chegar ao meu destino. Aquele guia me ensinou que eu preciso saber onde eu quero chegar, mas que as ruas podem ir sendo alteradas. Assim, quando hoje em dia a gente coloca o Waze, um destino, e no meio do caminho, no cantinho esquerdo inferior da tela, aparece lá, mudança de rota. E muitas vezes nós ficamos com medo. Será que eu mudo mesmo de rota? Né? Então, aquele guia me ensinou muito mais que isso. Esse meu método que eu quero passar para vocês, ele tem 5 pilares. O primeiro dele é que você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que você pode aquele seu sonho. Você precisa mentalizar, verbalizar e visualizar o que você quer alcançar. Você precisa ter um plano para chegar até onde você quer alcançar. Sim, você precisa muita disciplina para cumprir esse plano. Mas você precisa de um guia de ruas. Você precisa a todo momento olhar se você está no caminho certo. O meu guia de ruas é o triatlo. E eu pergunto para vocês, qual que é o seu? Você sabe onde você quer chegar? Você tem um guia de ruas? No último dia 24, semana passada, publicou a minha promoção a tenente-coronel. Então eu finalizo deixando aqui um recado ao meu pai. Senhor Demétrio Fernandes da Silva, que não está mais entre nós há 10 anos,
o método deu certo. O seu filho é coronel e, além disso, é o comandante da rota. Muito obrigado.